Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Letícia. Iniciando com as atualizações da Folha de São Paulo nesta segunda-feira, temos sobre as eleições 2024, a pesquisa Datafolha aponta Boulos e Nunes que empatam na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Deputado federal reúne 30% das intenções de voto e prefeito 29%. A pesquisa é a primeira do Instituto neste ano sobre o pleito. Sobre o Oscar desse ano, com 7 estatuetas, o Oscar consagra Oppenheimer como o grande vencedor. Esse filme, que tratou sobre a bomba atômica desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, levou essas 7 estatuetas. Os premiados Jonathan Glazer, vencedor com Zona de Interesse, pede trégua na faixa de Gaza durante seu pronunciamento no evento. Sobre Portugal, direita vence socialistas em disputa acirrada no país e ultradireita mostra sua força. Também temos entrevista da Folha. A presidente da Uber no Brasil faz corridas como motorista e quer atrair mais mulheres para o aplicativo. Silvia Pena, de 35 anos, diz que a plataforma faz esforços para atrair mais motoristas mulheres. Sobre a família britânica real, Kate Middleton pede desculpas por divulgar foto manipulada e diz que ela mesma fez a edição. Polícia Militar, 3 casos com 9 mortos pela Polícia Militar no litoral paulista ficam sem perícia. Conheça os 5 melhores países para bilionários que vivem no exterior, segundo Bloomberg. Locais se destacam após Reino Unido dar fim a sistema preferencial para estrangeiros ricos. Agronegócio destaca a venda de vinhos, que encalha e faz com que produtores destruam plantações e mudem de ramo. Também temos a Lava Jato, 10 anos, completando 10 anos da investigação. As ações da Lava Jato contra Eduardo Cunha e Cabral regridem na Justiça Eleitoral e podem prescrever. Também temos que servidor que consumiu parte da reserva para comprar casa busca ajuda para conciliar sonhos. E também temos sobre Venezuela, que partido oficializa Nicolás Maduro como candidato às eleições presidenciais. O ditador no comando da Venezuela desde 2013 já era candidato natural do chavismo. Agora, quais são os destaques desta manhã do Estadão, Oceli? O Estadão destaca nesta manhã projeções econômicas. Investimento deve crescer, mas cenário incerto persiste. Depois de recuar em 2023, os investimentos devem voltar a crescer neste ano no país. Segundo projeção do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a taxa de investimento deve chegar a 17,6% do Produto Interno Bruto, o PIB, ante os 16,5% registrados no ano passado. Na avaliação de economistas ouvido pelo Estadão, a queda dos juros e uma relativa redução das incertezas com os rumos da política econômica favorecem a melhoria do cenário. Isso não deve ser suficiente, porém, para reverter o quadro de fragilidade estrutural do país na área, que dificulta um crescimento mais robusto da economia nos próximos anos. Na média, a taxa de investimento nos países emergentes supera os 30% ao ano. O segundo maior destaque do jornal Estado de São Paulo é sobre o Oscar 2024, que ocorreu na noite de ontem. Oppenheimer vence Oscar em noite de tom político. O filme de Christopher Nolan levou 7 categorias. Premiação foi marcada por discursos sobre guerra, paz e eleições. Longa sobre a criação da bomba atômica, Oppenheimer conquistou 7
dos 13 prêmios que disputava. O filme Pobres Criaturas ficou em segundo. Em Portugal, centro-direita vence a eleição em disputa acirrada. Apesar da vitória, a Aliança Democrática precisará negociar com partidos para formar governo. O partido Chega, de extrema-direita, mostra força e confirma aumento da bancada na Assembleia da República. Saúde contrata empresa acusada de garimpo ilegal na Amazônia. Companhia é acusada de usar aeronaves em extração de ouro em reserva. Pasta diz que aguarda decisão da Justiça. Necessária reforma do orçamento. Acúmulo de restos a pagar explica como o orçamento se tornou peça de ficção. Letícia. Agora, com os destaques do Globo, temos em principal manchete a coluna de Malu Gaspar. Lula arbitrou disputa na Petrobras e decidiu que a empresa não pagaria dividendo extra. O presidente disse que todos deveriam votar com o governo no conselho, mas Prates, o presidente da Petrobras, não seguiu a orientação do presidente da República. Sobre a economia, temos que renovação de concessões de rodovias pode atrair 110 bilhões de reais de investimentos. O governo negocia estender prazo de 14 contratos, mas concessionárias terão de retomar as suas obras. O programa Minha Casa Minha Vida, o governo vai retomar construção de mais de 40 mil unidades com as obras paradas. Também temos que Boulos e Nunes empatam na corrida eleitoral de São Paulo, como eu bem já destaquei, que é o principal destaque da Folha de São Paulo. Boulos tem melhores índices na elite, Nunes é o mais votado entre os conservadores e o Brasil já avalia efeitos de possível retorno de Donald Trump à Casa Branca nos Estados Unidos. Em resposta ao STF, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, tem maioria por lei de drogas rígida e fim de reeleição. A coluna de Lauro Jardim fala que em conversas Lula diz que cassação do senador Sérgio Moro, ex-juiz, pode ser um erro político. As eleições e emendas parlamentares no Rio irrigam bases eleitorais e ignoram 14 cidades. Também outro comentário de Lauro Jardim na sua coluna fala que Justiça bloqueia negócio de 252 milhões de reais. Suspeita é de que Eike seria o beneficiário oculto em investigação. Também temos em destaque sobre 13 hospitalizados. Incidente com avião na Nova Zelândia arremessou pessoas do teto. Sobre o Rio de Janeiro, americano é resgatado por policiais de delegacia anti-sequestro após sofrer extorsão. E também agora vamos para os destaques do jornal cearense O Povo, Oceli. O Povo hoje destaca na sua manchete conflito entre facção e PMs investigados amedronta o Grande Pirambu. Homem é preso após proferir ofensas homofóbicas contra casal em Fortaleza. Campanha de vacinação contra gripe começa hoje em todo o Ceará. Mesmo com chuva e mar impróprio, banhistas não evitam Praia do Futuro. De Oppenheimer a Pobres Criaturas, veja os vencedores do Oscar. A foto de Kate é retirada por agências por suspeita de manipulação. E Michele Bolsonaro fala em macetar legalização do aborto e das drogas. Letícia. Agora, com os destaques principais do Globo dentro do jornal digital, temos em principal manchete sobre a renovação de concessões que pode trazer 110 bilhões de reais de investimento e o governo negocia com empresas para prorrogar de 14 contratos de 14 estradas com 7,5 km
7,5 mil quilômetros de estradas aqui no país. O governo abriu renegociação desses contratos de rodovias federais para uma otimização desses contratos. A ideia é prorrogar os acordos em vigor e alguns deles perto de seu vencimento por até 15 anos, com a contrapartida da retomada de obras inacabadas ou que sequer foram concluídas. Também temos em principal destaque essa análise na CCJ do Senado Federal, que tem a maioria por lei de drogas rígidas e o fim da reeleição. O levantamento do Globo mostra que há apoio suficiente na comissão para dar aval às duas propostas, uma vista como resposta ao Supremo Tribunal Federal e outra criticada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Também temos em destaque que essa discussão na CCJ possui um mapa aqui de votação do Globo, em que 17 senadores são a favor do fim da reeleição para o Executivo, políticos do Executivo, e 2 são contra esse fim de reeleição. Já sobre a PEC das drogas, existem 15 a favor desta PEC, a maioria de direita, e apenas 2 contra. Mais ou menos aí um equilíbrio sobre as duas proposições. Temos os 4 nomes que se apresentam para a sucessão de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado Federal. Podemos confirmar Soraya Tronic como primeira candidata oficial à presidência do Senado em 2025. Ela deve enfrentar a concorrência de outros postulantes já ventilados, como Davi Alcolumbre, Elisiane Gama e Rogério Marinho. Esses 4 nomes que estão aí no páreo para disputar a presidência do Senado Federal. Temos que Bolsonaro acerta turnê pelo Rio para turbinar pré-candidaturas do Partido Liberal. Na capital, o ex-presidente cumprirá agenda com Alexandre Ramagem na Zona Oeste, e a estratégia já foi usada no início deste mês em São Paulo, e o ex-presidente da República com certeza tratará dessa divulgação e apoio de seus colegas do Partido Liberal e candidatos nos outros estados durante esse ano até as eleições municipais de outubro. A possível cassação de Moro movimenta partidos e petistas tentam barrar mudanças de domicílio de Rosângela, a esposa do senador Sérgio Moro. Michele é ventilada. A mudança de domicílios da deputada Rosângela Moro, ela foi eleita deputada, e tentativa do PT de impedir a transferência reforçam essas articulações nos bastidores para a disputa da vaga que pode surgir com a eventual cassação do mandato de Sérgio Moro no Senado. O cenário ainda envolve uma possível estreia da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro nas urnas e uma concorrência interna do Partido dos Trabalhadores. Esses foram os destaques do Globo, e quais são os destaques do jornal do Estadão, Oceli? O Estadão começa destacando aqui na sua coluna principal que o Ministério das Comunicações, o ministro das Comunicações, Juscelino, ele quer fortalecer os Correios. Na página de editorial são destacados 2. O primeiro com o título A Necessária Reforma do Orçamento, que analisa essa questão que o Brasil, que a presidência não tem dinheiro para pagar os restos a pagar. E o segundo editorial, o título é Um Manau, um navio dos insensatos em rota de colisão, que trata dessa questão da saúde mental, desse projeto de fechar os hospitais mentais. E o jornal diz que, inebriada pelo idealismo antimanicomial, a justiça, cega às advertências das autoridades de saúde mental, está a ponto de despejar nas ruas ou em hospitais comuns uma legião de psicopatas. Esse é o segundo editorial do jornal. Tem 2 artigos
desigualdade de tudo e a deriva autoritária. Ministério da Saúde contrata empresa acusada de garimpo ilegal na Amazônia. Tem uma página inteira falando do perfil do deputado Boulos, garantido por Lula e desafiado pelo estigma de invasor. Deputado do PSOL vai disputar sua terceira eleição, agora com o apoio do presidente e da máquina petista ao governo da Prefeitura de São Paulo. Centro-direita vence a eleição acirrada em Portugal, a ultradireita avança. Então a matéria, hora de atuar no Haiti, tratando do conflito que está havendo lá. Venezuela prende diretor de campanha de líder da oposição. Também fala aqui um artigo sobre o colapso político que está havendo, político administrativo que está havendo no Haiti. Recorde de casos de dengue coloca moradores da Vila Jaguara em alerta. Manual inédito traz os remédios que interferem na segurança ao dirigir. Quase todos os jornais também destacam jovem de 25 anos é eletrocutado e morre em festival de música. A cheia no Acre e a seca em Roraima põe a Amazônia em alerta. Nuvens de gafanhotos podem ampliar alcance em mundo mais quente. Tem uma página inteira aqui sobre o Oscar 2024, com o grande vitorioso da noite, o Oppenheimer, o filme, né, que venceu 7 de 13 premiações. São Paulo, o time São Paulo escapa da eliminação e bate Ituano com gol salvador de Lucas. Corinthians se despede do torneio e com empate melancólico no ABC. Na área de economia, investimento, essa matéria foi a manchete principal do jornal de capa. Investimento deve crescer neste ano, mas incertezas persistem. Elevar os investimentos é fundamental para que o país consiga crescer mais. Fazenda contava com dividendos que a Petrobras reteve. O BID aprova aumento de capital de 3,5 bilhões de dólares para financiar empresas. Preço em condomínios no entorno de São Paulo tem valorização de 40%. Alta do cacau não preocupa a indústria de chocolate, que vê consumo aquecido este ano. E dividendo menor da Petrobras abre caminho para outras ações no setor. Letícia. Esses foram os principais destaques dos jornais nacionais e também do local O Povo. Agora, os comentários com Edson Silva. Bom, o governador Eumano de Freitas está registrado no blog do Edson Silva deste final de semana, sem definir sua posição em relação à disputa interna para a escolha do candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, desagrada os dois grupos em disputa, o de Luiziane Lins e o de Camilo Santana, que defende a candidatura de Evandro Leitão. Os outros nomes que se dizem aí, pretensos candidatos do PT, como nós já registramos aqui, são nomes só para animar a disputa e nem isso estão fazendo, não animam a disputa. O deputado Guilherme Sampaio e a deputada Larissa são figurantes, não têm interesse realmente, porque não tem base política para disputar um mandato majoritário. E o partido sabe disso, e eles também, mas assim mesmo eles tiram proveito dos seus nomes na relação.
o nome do ex-deputado Arthur Bruno foi uma brincadeira do governador Eumano lá atrás e as pessoas tomaram como seriedade. E o próprio Arthur disse que não tem interesse nenhum. Ele está afastado das disputas eleitorais já há algum tempo, desde quando ocupou o mandato de deputado federal. Foi o último mandato dele, depois de ser vereador de Fortaleza e deputado estadual. Nós já havíamos dito aqui que o governador não se manifestaria até o início deste ano, mas nós já estamos em março e em abril o partido há de ter definido o seu nome. O governador tinha e tem razão de não tomar partido nessa disputa, porque para o lado que ele pender, desagrada o outro, óbvio. E ele, neste momento, não pode desagradar um lado. Este, de maneira nenhuma, ele pode desagradar, que é o lado apoiado pelo Camilo Santana, porque o nome do Camilo é o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. O presidente da Assembleia, qualquer Assembleia, assim como é o presidente da Câmara dos Deputados, lembrem-se, sempre o noticiário nacional está falando da posição do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados tem uma posição até mais influente na administração pública do que da Câmara Federal, do que o próprio presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, também o presidente do Congresso, é o presidente da Câmara que define a pauta de votações da Câmara dos Deputados. Ele pode colocar as matérias de interesse do governo em primeiro lugar. E aquelas matérias que não interessam ao governo, ele pode guardar, deixá-las por mais tempo na gaveta. E aí não incomoda o governante. É assim também na Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia é quem pauta as votações na casa. Se o governo tem interesse em uma matéria, o presidente da Assembleia coloca imediatamente, se for amigo do governador. Se não for amigo do governador, não coloca imediatamente. Aí o governador fica em dificuldades, mesmo que ele tenha uma maioria de deputados apoiando o seu governo. Mas os deputados apoiam, de fato, o governador, mas dependem mais do presidente da Assembleia, onde estão as benesses que mais lhes interessam pessoalmente. E é o presidente da Assembleia quem as distribui, não é o governador. O governador garante o emprego para um correligionário, libera uma verba para fazer uma passagem molhada, uma pequena estrada ou uma rodovia grande realmente, mas é o presidente da Assembleia que tem a conversa mais próxima com o deputado. Portanto, o governador não tem interesse algum de criar dificuldade para o presidente da Assembleia. Por outro lado, ele tem uma dificuldade muito grande para dizer não a Luiziane. Luiziane foi quem colocou Eumano de Freitas, com todo o valor que ele tem, e ele tem valor pessoal grande, mas foi Luiziane quem o colocou no mundo da disputa eleitoral. Luiziane o fez candidato a prefeito de Fortaleza quando ele era muito pouco conhecido na cidade. Luiziane o colocou na chapa dela de candidata a prefeita, o colocou como candidato a vice-prefeito. E essas candidaturas, sem dúvida, deram margem a que ele pudesse chegar à Assembleia Legislativa como deputado estadual. A candidatura de governador foi um acidente. Ele não foi preparado para ser candidato a governador.
Foi um acidente que teve em razão do rompimento do grupo do PT com o do PDT. Mas ele deve politicamente muito a Luiziane. Não apoiar a candidatura de Luiziane é romper com velhos amigos. Será que interessa? E ele conhece pessoalmente Luiziane. Ele sabe da sua valentia e até audácia. Por isso, não convém estar brigando com Luiziane antecipadamente. Ele pode até romper com Luiziane, não oferecer o seu apoio, que o apoio do governador é um apoio só ilustrativo. O governador não tem nenhum voto para dar a Luiziane como candidata a prefeita de Fortaleza. Mas tem a máquina do governo que dá um impulso muito forte a qualquer candidatura à prefeitura de Fortaleza. O certo é que, por essas dificuldades, o governador hoje está parcialmente queimado pelo grupo da Luiziane e pelo grupo do Camilo com o Evandro Leitão. Luiziane está pronta para a briga. Não aceita a derrota com as cartas que estão pondo na mesa. Essa posição dela é um indicativo de que o amanhã é uma incógnita muito grande para o PT e para o governador Elmano. Ela não vai aceitar, não ficará de braços cruzados, e ela tem dito isso em reuniões mais fechadas, para correligionários, tem mandado o recado. Ela tem mandado este recado. Ela não se calará diante de um resultado negativo. Isso é porque ela acha que todos têm que votar nela? Não, é porque ela é assim. Ela é assim desde quando entrou na política. E não é bom esquecer que ela, na sua primeira disputa pela Prefeitura de Fortaleza, ela enfrentou o presidente Lula no seu primeiro mandato. Ela confrontou José Dirceu, que era o ministro da Casa Civil, o ministro mais importante do primeiro governo Lula, veio aqui a Fortaleza para fazer com que o PT de Fortaleza votasse para prefeito em Inácio Arruda. Luiziane virou a mesa e acabou sendo eleita prefeita de Fortaleza. Pode ser que ela não tenha mais aquela mesma garra, mas ela ainda tem muita garra. Eu disse recentemente aqui que Luiziane não era mais aquela. E imediatamente ela veio com uma reação mostrando que, se não é mais aquela, ainda é aquela. Ela pode não ter o mesmo ímpeto, a mesma garra, o mesmo desejo de luta que tinha lá atrás, mas ela continua com desejo de luta, continua com garra e não vai aceitar. Esta é uma das grandes preocupações de lideranças do PT que a conhecem bem. Bom, Cid Gomes, o senador, é o mandão no PSB cearense. Aliás, ele só fica onde pode mandar, tanto que já passou por vários partidos. Ele tomou por algum tempo o PSB da família Novaes, do Sérgio e a irmã lá atrás. E depois, quando a direção nacional do partido não aceitou o seu comando, ele procurou outro ninho. No PPS, não conseguiu dobrar Roberto Freire, que era o dono daquele partido.
Idem em relação ao PROS. Embora antes tenha passado pelo PDS dos coronéis cearenses, o MDB, na época do Mauro Benevides, o PSDB de Tasso Gereissati e, mais recentemente, o PDT. De volta ao PSB, que era do Camilo Santana, ele, Cid, está sendo o todo-poderoso, não se sabendo até quando. Eudoro Santana, que é o presidente estadual da agremiação, não tem sido ouvido mais. Cid é que tem anunciado tudo e defendendo que o partido deve ter um candidato, estar preparado para ter um nome. Isso tem incomodado alguns petistas, porque ele diz claramente que o PT não deve ter o candidato a prefeito de Fortaleza, porque o PT já tem o presidente da República e tem o governador do estado. O PT não quer ouvir falar, não quer ouvir esse discurso. O PT tem candidato. Embora possa sair fragilizado dessa disputa interna, mas terá um candidato. E não há dúvida que será um dos dois, Evandro ou Luiziane, Luiziane ou Evandro, dependendo do correr das águas nos próximos 30 dias. A direção nacional do PT, ao que se sabe, acompanha à distância, não apoiando, não dando veracidade ao discurso do deputado federal José Guimarães, que chegou a dizer que estava sendo orientado pelo presidente Lula e pelo ministro Camilo Santana para conduzir as coisas no PT de Fortaleza. Acho que há um exagero aí de Guimarães. Luiziane é conhecida de Lula, tanto que é chamada por ele de galega. Ele tem atenção a Luiziane e já mostrou isso inúmeras vezes, inclusive aqui em Fortaleza, quando quiseram dar um traço em Luiziane, quando Lula veio pela primeira vez como presidente, agora no seu terceiro mandato, um grupinho do PT resolveu escondê-lo, dar um bypass em Luiziane, deixaram ela num veículo confortável, sim, mas com o motorista orientado para levá-la para casa, e quando ela pressentiu, brigou e foi para o hotel onde Lula estava hospedado. E lá chegando, acabou com a festa dos que queriam que Lula tivesse uma definição quanto à candidatura a prefeito de Fortaleza, sem que ela estivesse presente. E os que estavam lá ouviram bem claramente quando ele perguntou pela galega. E a galega chegou e a conversa não aconteceu, porque não interessava ao Camilo e nem ao Elmano conversar sobre sucessão em Fortaleza na presença de Luiziane Lins. Aliás, o Cid está defendendo que o candidato a prefeito do Arco de Aliança, que apoia o governador Elmano de Freitas, não seja do PT. Ele é contra uma provável candidatura de Evandro Leitão. Ele não tem nada a ver, não interessa a ele se o candidato é do PT ou não é. Ele não tem nome para indicar, para ser realmente um nome competitivo. Ele não tem esse nome. E, portanto, não pode ser contra um nome do PT. Ele é contra o nome de Evandro Leitão. Por quê? Por que ele, então, apoiaria a Luiziane? Há razões. A primeira eleição de Cid como governador do Ceará foi respaldado por Luiziane Lins. Não foi Luiziane que elegeu Cid, não foi Luiziane que elegeu Cid.
mas Luiziane deu um grande apoio, levando o PT a apoiar a candidatura de Cid, naquela época duvidosa se era um candidato do Tasso Gereissati ou não era. Mas Luiziane acreditou no Cid e fechou com ele. E, portanto, o PT apoiou a primeira eleição de Cid, levado por Luiziane. O próprio Cid já relembrou isso recentemente. Ele não é contra Luiziane. Ele é contra, sim, Evandro Leitão. E ele sabe o que o amigo dele, Camilo, está fazendo para defenestrar a Luiziane. E por que ele é contra o Evandro Leitão, se até bem pouco eram correligionários e amigos? É que Evandro, o Cid é mandão. Você aceita as ordens dele ou está fora. O Evandro Leitão não aceitou as ordens do Cid. Quando o Cid começou a brigar com o PDT, que o PDT resolveu afastá-lo, o Cid combinou com os deputados do PDT que votaram em Eumano de Freitas que ele, Cid, e os deputados estaduais e federais iriam sair do PDT para um partido, para um único partido. Todos iriam para um partido que o Cid escolhesse. E ele fez um périplo pelas direções nacionais de alguns partidos. Há quem diga que ele foi até o União Brasil, tentando pegar o partido que é hoje presidido pelo capitão Wagner, e tentando pegar esse partido. Procurou líderes do PSDB, querendo voltar ao PSDB. Não encontrou guarida. Anunciou que estava negociando com o PT, inclusive que teria uma audiência com o presidente Lula para tratar do assunto. Fake news. A audiência não aconteceu e sequer estava programada. Bom, o Evandro Leitão não aceitou a ordem do Cid de ficar esperando que ele, Cid, encontrasse um partido para que todos os pedetistas rebeldes, aliados de Eumano de Freitas, fossem para o mesmo partido. Evandro preferiu ouvir Camilo Santana e filiou-se ao PT. Isso machucou muito o senador. E hoje o senador quer dar o troco, querendo melar essa possível candidatura ou pretensão de Evandro Leitão ser candidato do PT a prefeito de Fortaleza. Nada, ele não tem nada, ele não tem nenhum nome, o PSB não tem nenhum nome, bem um nome para concorrer à prefeitura de Fortaleza, com o atual prefeito, com o capitão Wagner, com o André Fernandes. O PSB não tem esse nome. E ele não quer essa história de achar que o PT deve abrir mão, é um recado para o Evandro Leitão. Vamos aguardar mais uns dias para conhecermos o resultado dessa pendenga. A mobilização feita por deputados estaduais contra a Enel ou Coelce ganha corpo para esse próximo dia 15, mas não alcançará o número de municípios alvejados. As pessoas parecem que já estão acomodadas com esse vai e vem da Coelce, da Enel, esses discursos dos deputados que integram a CPI, que só vai terminar na véspera da eleição,
sem concluir com um objeto, com uma posição diferente da que está atualmente. A Enel continuará prestando esse serviço de má qualidade e ainda, se quiser, pode até continuar com essa concessão, porque os deputados estão preocupados com o hoje, esquecendo o amanhã. Petistas cearenses demonstram preocupação com os números da pesquisa do IPEC, conhecida no último fim de semana. O IPEC é o antigo IBOP, sobre a avaliação do governo Lula, e apontam as causas da queda de confiança do governo e no próprio presidente da República. É urgente uma tomada de posição do governo do presidente Lula para evitar esse desgaste que ele já experimenta com o seu eleitorado e, como de resto, a população brasileira. Com essas observações, comentários, estamos encerrando o nosso primeiro boletim de informações do dia. Continue conosco aqui na TV da Transparência. Já já estaremos com outras informações.